Fenomeno- Fenomenologia religiosa. Aqui o nível da filosofia e da psicoterapia é substituído por um outro mais amplo. Nele, nós experimentamos como entregues a um todo maior que temos de reconhecer como último e abrangente. Esse nível poderia chamar-se religioso ou espiritual. Mesmo nele, contudo, mantém uma postura fenomenológica, livre de intenções, de medo e pressuposições, apenas presente ao que se manifesta. Ilustrarei com uma terceira história o que isto significa para a experiência religiosa e o ato religioso. Alguém nasce na sua família, na sua pátria, na sua cultura desde criança, ouve falar de seu modelo, professor e mestre, e sente um desejo profundo de tornar-se e ser como ele. Junta-se a pessoas que têm o mesmo propósito, disciplina-se por muitos anos e segue o seu grande modelo, até que se toma igual a ele, até que pensa, fala, sente e quer com ele. Entretanto, julga que ainda lhe falta uma coisa. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira, as mais distantes, solitude. Passa por velhos jardins, há muito abandonados, onde apenas continuam florescendo rosas silvestres. Grandes árvores dão frutos todos os anos, mas eles caem esquecidos no chão, porque não há quem os queira. Daí para frente começa o verdadeiro deserto. O viajante é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele, todas as direções se confundem e as imagens que esporadicamente aparecem diante dele são reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor dos impulsos, quando já tinha perdido, há muito tempo, a confiança nos próprios sentidos. Avista diante de si a fonte. Ela brota do solo e nele imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se converte num paraíso. Olhando em volta, o viajante vê então dois estranhos se aproximarem. Tinha procedido exatamente como ele. Seguiram seus próprios modelos, até se tornarem iguais a eles. Partiram igualmente para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira na solidão do deserto. E como ele, encontraram a fonte. Juntos os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois dizem seus nomes. Eu me chamo Gautama, o Buda. Eu me chamo Jesus, o Cristo. Eu me chamo Maomé, o Profeta. Então chega a noite, e acima deles brilham as estrelas, como sempre brilham, extremamente distantes e silenciosas. Os três se calam. Um deles, que está mais próximo do grande modelo do que jamais estivera antes. É como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentira quando conheceu a impotência, a frustração, a humildade, e como deveria sentir-se se conhecesse igualmente a culpa, e julgou ouvi-lo dizer: se vocês me esquecem, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele retoma fugindo do deserto. Mais uma vez, seu caminho leva por jardins abandonados, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho, como se estivesse esperando por ele. O velho lhe diz: quem vai longe e encontra como você o caminho de volta, ama a terra úmida, sabe que tudo o que cresce também morre, e quando acaba nutre. Sim, responde o outro, eu concordo com a lei da terra. E começa
a cultivá-la. Novo título: Os envolvimentos sistêmicos e sua solução. Primeiro dia. Abertura. Hellinger. Sejam bem-vindos a este curso. Para começar, peço a cada um que diga em poucas palavras como se chama, o que faz profissionalmente, o seu estado civil e o que pretende aqui. A busca de soluções começa logo que surja a ocasião. Os diversos passos para a solução poderão ser experimentados por meio da própria constelação ou partindo de outras, e serão comprovados pelo seu efeito. As eventuais perguntas sobre os procedimentos, os resultados ou os fundamentos serão respondidas por mim da melhor maneira possível. A adoção é perigosa. Cal. Eu me chamo Cal e vivo com minha mulher e nosso filhinho adotivo. Temos 4 filhos próprios, com idades que variam entre 26 e 32 anos. Todos eles já saíram de casa. Também foram criados por nós 3 meninas da mesma idade de nossos filhos, com criança de nossos filhos. Uma delas é a mãe do filho adotivo que agora vive conosco. De profissão, sou pastor evangélico e trabalho com crianças e jovens deficientes e com suas famílias. No ano passado, a partir de um encontro com você, tomei consciência do meu trabalho. Até então, era muito limitado. Digo isso porque naquela ocasião só atendia aos jovens como pessoas deficientes ou quando apresentavam distúrbios de relacionamento, somente em caráter individual. Noto agora que quase não faz sentido querer ajudar uma criança se não posso trabalhar também com sua família ou quando esta não tem a mesma consciência do problema. Hellinger diz: você precisa anular essa adoção. E Cal pergunta: anular a adoção? Hellinger confirma: é o que você precisa fazer. E o Cal fala: eu nem consigo imaginar. Hellinger continua: você não tem direito a ela. A adoção é uma coisa perigosa. Quem a faz sem uma razão de força maior paga caro por ela, com seu próprio filho ou com sua parceira. Ele os sacrifica como compensação. Quem quis a adoção? Cal responde: ambos o quisemos, minha mulher e eu. Hellinger: por que o garoto não está com a mãe? Cal: ele veio à nossa casa quando seu filho. Ela veio à nossa casa quando seu filho tinha 4 meses. Como queria morar com amigos, deixou-nos então o menino como filho de criação. Hellinger diz: como filho de criação está bem, mas a adoção vai longe demais. Além do que a criança precisa, ela é arrancada do seu contexto familiar. Cal: ainda não percebo bem esse ponto, porque a relação dele com sua mãe natural continua como antes. Hellinger diz: a relação da criança com sua mãe natural não é a mesma de antes. Este é o lado mau. Você tirou da mãe e também dos pais seus direitos e responsabilidades. O que acontece com ele? Cal: o pai é turco e agora está casado em segundas núpcias com uma turca. Tem outros filhos com ela e abriu mão da relação com esse filho. Hellinger: por que a criança não pode morar com o pai? Você teme que se torne muçulmana? Pois deveria tornar-se. Cal: sim, poderia tornar-se. Hellinger: o melhor lugar para a criança é lá, não é um menino? Cal: sim. Hellinger: então o lugar dele é com o pai, está claro? Cal: preciso refletir a respeito. Hellinger: você sabe o que acontece com refletir a respeito? É como a história daquele pastor que dizia, no fim de um retiro espiritual: caramba, depois do retiro preciso sempre
de umas 6 semanas para voltar aos velhos hábitos. Novo subtítulo: Enfrentar o risco de expor-se. Bridget. Meu nome é Bridget. Sou psicóloga e tenho um consultório particular. Tive 4 filhas do primeiro casamento e depois me divorciei. Meu primeiro marido faleceu mais tarde. Em seguida, casei-me novamente e desse casamento tenho 2 enteadas. Vivo distanciada de meu marido para concentrar minhas forças. Vim aqui para aprender algo sem me esforçar muito. Hellinger fala: Isto está fora de cogitação aqui. O que você deseja realmente, Bridget? E Bridget continua: Gostaria de não entrar mais fundo do que eu possa suportar internamente. Hellinger fala: Acho arriscado demais admitir aqui a presença de uma pessoa que não esteja disposta a se expor, mesmo sob risco pessoal, pois tal atitude inibe a manifestação do íntimo. Portanto, quero adverti-la. Nosso trabalho não se destina a espectadores. E Bridget fala: Não quero ser entendida dessa forma, porém, como sou responsável pela formação de alguns participantes deste grupo e como o grupo é tão grande, gostaria de me manter uma certa reserva, mas quero fazer o que for necessário para poder participar. Hellinger fala: Já lhe expliquei as regras e você entendeu. Com isso está tudo em ordem para mim, mas gostaria de lhe contar ainda uma história. Subtítulo: Quem recebe mais e quem menos. Nos Estados Unidos, um professor de psicologia chamou um estudante, entregou-lhe uma nota de $1 e outra de $100 e lhe disse: Vá à sala de espera. Lá estão sentados 2 homens. Dê uma nota de $1 a um, dê a nota de $1 de um e a outra nota de 100. O estudante pensou: esse cara está maluco. Então pegou o dinheiro, foi à sala de espera e deu a nota de $1 e o outro a nota de 100. Ele não sabia que o professor tinha secretamente dito a um dos homens: você receberá $1, e o outro: você receberá $100. Casualmente, o estudante deu a nota de $1 ao que esperava receber $1, e o outro, que esperava receber $100, deu a nota de 100. Hellinger, com um sorriso, disse: Curioso, agora me pergunto, o que esta história está fazendo aqui? Novo subtítulo: A dupla transferência. Cláudia. Meu nome é Cláudia. Sou psicóloga e trabalho como psicoterapeuta e também como perita judicial em assuntos de direito familiar. Dou também cursos para pessoas que perderam sua habilitação para dirigir e precisam passar por um tratamento psicológico. Quanto ao estado civil, sou divorciada. Isso é algo embaraçoso para mim, porque só fiquei 6 meses casada e vivo em dúvida se devo considerar-me casada ou divorciada. Hellinger, você já foi casada, e esse fato não pode ser anulado. Tem filhos? Cláudia, não tem. Hellinger, por que vocês se separaram, Cláudia? Porque estava terrível. Tivemos pouco tempo para nos conhecer. Decidimos nos casar rapidamente. Então achei tudo terrível. Hellinger fala: Você achou terrível e ele também? Cláudia, eu me esforcei para tornar a situação terrível também para ele. Hellinger, quem foi a mulher raivosa do seu sistema familiar que você imitou? Cláudia, minha mãe, seguramente. Hellinger, vamos procurar mais alguém. A pergunta é a seguinte:
Que mulher em seu sistema de origem tinha motivos para ficar com raiva de um homem? Quando acontece algo como você contou, a dinâmica que atua no fundo é a dupla transferência. Sabe como é isso? Cláudia diz que não. E Hellinger continua. Vou dar um exemplo, Cláudia. Num seminário onde Girina Prekop fazia a demonstração da terapia do abraço, ela pediu um casal para que se abraçasse firmemente. De repente, a expressão da mulher mudou e ela ficou furiosa com o marido, sem que houvesse motivo para isso. Então eu disse a Girina, veja como mudou a expressão dela. Por aí você pode reconhecer com quem ela está identificada. Com efeito, ela havia assumido de repente a expressão de uma velha de 80 anos, embora não tivesse mais de uns 35. Então eu disse à mulher, repare em sua própria expressão. Quem é que tinha uma cara assim? Minha avó, respondeu ela. O que aconteceu com ela? Perguntei, e a mulher respondeu. Minha avó tinha um restaurante e meu avô várias vezes arrastou-a pelos cabelos no salão diante de todos os fregueses e ela aguentou tudo isso. Você pode imaginar como realmente se sentiu a avó? Ficou furiosa com o marido, mas não expressou esse sentimento. Foi essa raiva reprimida que a neta dela adotou dela. Essa foi a transferência no sujeito da raiva da avó para a neta. Contudo, a neta dirigiu essa raiva para o marido e não para o avô. Essa foi a transferência no objeto da raiva do avô para o marido. Isso era menos arriscado para a neta, porque seu marido a amava e tolerava isto. Esta é a dinâmica da dupla transferência, mas ninguém está consciente dela. Minha pergunta é a seguinte, Cláudia. Aconteceu com você algo de parecido? Cláudia responde, que eu saiba não. E Hellinger diz, se fosse assim, você ainda estaria devendo muito a esse ex-marido. Cláudia, musmunga, e Hellinger diz, isso mesmo, e ela ri. E ele pergunta, apanhei você? Cláudia, não, mas acabo de pensar que estou contente, porque ele está bem. Hellinger, isso acontece quando alguém se sente culpado, mas só na continuação do trabalho poderemos retificar o acerto de minha suposição. Por enquanto, é só uma hipótese. Novo subtítulo. A precedência da primeira mulher, Gertrude. Meu nome é Gertrude. Sou médica e tenho um consultório de clínica geral. Sou solteira e tenho um filho que vai completar 19 anos. Hellinger, o que aconteceu com o pai de seu filho? Gertrude, faz uns 5 anos que meu filho não vê seu pai. Hellinger pergunta o que há com o pai dele e Gertrude. Casou-se e tem 3 filhos do atual casamento. Há uns 5 anos teve ainda uma filha com outra mulher. Mas isso é problema dele, pois faz 5 anos que eu não falo mais com ele. Hellinger, ele já era casado quando você o conheceu? Gertrude, está casado agora pela 3ª vez. Naquela ocasião, já era casado, creio que pela 2ª vez, e estava se divorciando. Eu o conheci nos tempos da escola, onde estivemos juntos. Depois, cada qual foi para seu canto. Ele morava em outra cidade e lá se casou. Da primeira vez, casou-se por favor, para que a mulher pudesse sair da Hungria. Depois divorciou-se e casou outra vez. Hellinger, isso não se faz. Não se pode casar por favor. Vocês tiveram um relacionamento íntimo antes do primeiro casamento dele. Gertrude, sim. Hellinger, então você é a sua primeira mulher?
e tem precedência sobre as demais? É um sentimento agradável, Gertrude. Sim, sim, mas difícil. Hellinger, o que há de tão difícil nisso? Gertrude, é que agora já não tenho uma necessidade absoluta de ter esse sentimento. Agora não mais, e Hellinger fala. A precedência não depende do sentimento. Gertrude, ah não? E Hellinger diz, são realidades que substituem, independente do sentimento. Novo subtítulo. A felicidade dá medo. Hellinger. Vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa porque traz solidão. O mesmo se passa como a solução. É tida como perigosa porque traz solidão. No problema e na infelicidade temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se o fosse. Por esta razão também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois se fosse verdade o que eu lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. Harmut, novo participante. Preciso acostumar-me primeiro a essa concentração em relações familiares. Meu nome é Hartmut. Sou consultor de empresas e trabalho cientificamente com a filosofia da religião, que é a minha área de estudo. Tive 2 filhas do primeiro casamento e depois casei-me de novo. Continuo casado com essa segunda mulher, mas há 7 anos estamos separados. E Hellinger diz, o que você pretende aqui, Hartmut? E ele fala, gostaria de ver com clareza até que ponto devo envolver-me com relacionamentos de qualquer espécie. Tornei-me um perfeito eremita e tenho a sensação de estar perdendo com isso. Sinto uma grande capacidade de amar, mas não sei para onde dirigi-la. E Hellinger diz, vamos configurar agora sua família de origem. Já a configurou alguma vez? Sabe como isto funciona? Hartmut, não sei ao certo como se faz. Tenho um esquema na minha cabeça. E Hellinger diz, esse esquema está errado, com toda certeza. Ele só serve como defesa. O que se elabora de antemão é em meio à defesa. Também o que se conta a um terapeuta sobre os próprios problemas serve como defesa. A seriedade só começa quando se passa a ação. Esta também quem poderia representar. Está bem? Quem poderia representar seu pai? Hartmut. Robert poderia representá-lo porque Hellinger não precisa justificar. Quantos irmãos você tem, Hartmut? E Hartmut diz, tenho 2 irmãos e uma meia-irmã, por isso hesitei, mas não fui criado com ela. É filha de quem ela? De meu pai. Ele foi casado antes? Não, casou-se depois do divórcio. Casou-se de novo e então nasceu essa meia-irmã. Minha mãe não se casou mais. Quem é o primeiro filho de seus pais? Sou eu. Alguns dos pais foi antes casado ou noivo ou teve um relacionamento firme? Não. Quer dizer, minha mãe teve um outro pretendente que depois se tornou meu padrinho. Precisamos dele. Mais alguém que tenha sido importante, Hartmut?
E Hartmut diz: exatamente importante é o irmão da minha mãe. O que houve com o irmão da sua mãe? Minha mãe sempre quis viver com ele e também tentou moldar-me à imagem dele. E ele é pastor ou alguma coisa parecida? Não, não, diz Hartmut. Ele foi um ator muito conhecido. Hellinger pergunta: ela queria viver com ele? E Hartmut diz: ela realmente o preferia a meu pai. Hellinger: vamos introduzi-lo mais tarde. Colocaremos de início o pai, a mãe, os irmãos, a segunda mulher do pai, a minha irmã e o namorado da mãe. Escolham no grupo representantes do mesmo sexo para cada uma dessas pessoas. Coloque-os a seguir em relação uns com os outros, de acordo com a sua sensação do momento. Por exemplo, a que distância do pai fica a mãe? E em direção eles olham. Coloque cada um em seu lugar, sem dizer ou explicar nada, e faça-o centrado e com seriedade. Caso contrário, não funciona. Homem e mulher no campo das constelações. É grifado o símbolo da pessoa que está colocando a própria filha ou para quem ela está sendo colocada. O corte indica a direção em que a pessoa está olhando. As perguntas, salvo registro especial, são dirigidas aos representantes das pessoas nomeadas, e eles se exprimem sempre no papel dessas pessoas. Hartmut monta sua família de origem. Hellinger diz: agora dê uma volta em torno e corrija se necessário. Então sente-se de modo que você possa ver bem. Pai, mãe, primeiro filho, que é o próprio Hartmut, segunda filha, terceiro filho, segunda mulher do pai, quarta filha da segunda mulher e namorado da mãe. E todos estão no campus. Na figura 1, existe uma representação gráfica. O namorado da mãe olha para a mãe olha para o primeiro filho, que é o Hartmut. O segundo filho e o terceiro filho ficam juntos, afastados do grupo. E ainda um segundo grupo, mais isolado, em que está o pai, a quarta filha da segunda mãe, olhando para o pai, e a segunda mulher do pai, que olha para o pai e para a quarta filha. E Hellinger pergunta ao pai: como se sente o pai? E ele diz: sinto-me muito isolado aqui. Minha família anterior está muito longe e atrás de mim existe algo que não consigo ver. Hellinger: como se sente a mãe? Sinto contato com meu ex-marido. Até então estava entorpecida. E Hellinger pergunta: como você se sente aí, mãe? Ela diz: impotente, incapaz de agir. E Hellinger diz: e como se sente em relação ao namorado, o padrinho de Hartmut? E a mãe fala: ele me dá apoio, mas também pesa sobre meus ombros. Meu sentimento é ambivalente. E Hellinger diz: como está o amante, o namorado? O namorado da mãe fala: ambivalente. Posso dizer também: acho a mulher atraente e simpática e também me sinto ligado a ela, mas no presente contexto isso não me agrada. Sinto-me imobilizado, pregado no chão. Hellinger: como está o filho mais velho? Primeiro filho diz: quando fui colocado aqui, veio-me a palavra ui e senti como se alguém me tentasse agarrar, curiosamente na barriga e na perna. Sinto muito calor aqui. É como se um cachorro quisesse me morder. É uma sensação de calor, mas também de perigo. Na direção do pai existe um certo calor que escoa pelo lado. Como os irmãos atrás de mim, não tenho nenhuma relação. A segunda mulher do pai e a minha irmã
não tem importância para mim. Hellinger. Como está a segunda filha? Segunda filha. Durante o processo da colocação, quando minha mãe ainda estava perto de mim, eu me sentia bem. Agora não me sinto tão bem. Hellinger. Como está o terceiro filho? E ele fala. Tenho meus pais diante dos olhos, mas não consigo decidir-me. Sinto-me atraído por meu pai, mas não consigo sair daqui. Hellinger fala. Como está a segunda mulher? E ela diz. Estou me pendurando porque meu marido não pode se virar para mim. E Hellinger fala. Como está minha irmã? E ela diz. No início eu me sentia excluída e também achava o pai ameaçador. Desde que a mãe ficou atrás de mim, estou melhor, mas o pai está me barrando a passagem. Primeiro filho. Desde que fiquei aqui assim, sinto muito calor na minha frente, como se estivesse carregado de energia e querendo agarrar alguma coisa. Hellinger diz a Hartmann. Agora coloque também o irmão da sua mãe. E o irmão da mãe se aproxima da mãe, do namorado da mãe e do primeiro filho. E Hellinger diz, o que mudou para o filho mais velho? E ele diz, sinto-me atraído para o lado esquerdo e pergunto-me, o que pretende aquele ali? O que está fazendo ali? E Hellinger fala, é melhor ou pior do que antes? E o primeiro filho responde, a força que eu tinha antes está se escoando pela esquerda, isso me dilacera. Assim não pode ficar. Alguma força ainda vai para o pai, atrás de mim. Tudo está carregado e para a esquerda algo está se escoando. Hellinger. Como está o irmão da mãe? Irmão da mãe. Não sei o que estou fazendo aqui. Hellinger. Como está agora a mãe? E ela diz, sinto-me apertada. Hellinger. E como? Ela ri e diz sim. Hellinger então se direciona para Hartmann. Ele era casado, esse ator? E Hartmann diz, não, e também já morreu há muito tempo. Então, uma nova configuração se aproxima do campo. O primeiro filho, o segundo e o terceiro, todos se aproximam do pai. O namorado da mãe se afasta e o irmão da mãe continua um pouco distante, próximo da mãe. Hellinger. O que se passa agora com a segunda mulher, que está próxima ao pai e a quarta filha? Segunda mulher diz, acho bom que todos estejam aqui, próximo de nós. Sinto que está certo assim. Hellinger. Como é isso para o filho mais velho, melhor ou pior? E primeiro filho, agora está claro aqui. É um bom lugar. Hellinger fala, como é para o pai? Pai, responde, agora posso me voltar também para a minha família atual. Hellinger muda as posições. O namorado da mãe pode ser dispensado do campo, pois evidentemente já não exerce nenhum papel. E Hellinger refaz a pergunta, como é isto para o pai? E ele diz, assim é muito bom para mim. Posso olhar bem para a minha primeira mulher. O que aconteceu com ela foi uma tentativa que não deu certo. A nova ligação é positiva para mim. E meus filhos estão bem perto, o que acho bom. Hellinger então pergunta, como está o terceiro filho? E o terceiro filho diz, gostaria de ter mais contato com minha mãe. Hellinger pergunta, como está a filha? E a segunda filha diz, aqui no círculo está bem. Hellinger diz, como está o filho mais velho? Muito bem, desde que a minha meia-irmã e sua mãe também foram incluídas, que minha mãe vá embora, está bem para mim. Hellinger,
E como está agora a mãe? E ela diz: gostaria de olhar para os meus filhos. Hellinger: como está o irmão dela? E o irmão da mãe diz: sinto-me muito bem aqui. Gostaria de fazer alguma coisa espontaneamente. Hellinger diz a Hartmut: que diz você desta configuração? E Hartmut responde: naturalmente não consigo mais reconhecer nela a situação real, mas talvez não seja este o objetivo. Essa solução teria funcionado se os filhos também tivessem colaborado, mas é justamente a solução que não aconteceu. Por isso parece-me meio utópica. Hellinger: comentários servem frequentemente para questionar e evitar a solução. Eu só queria saber como você se sente quando vê isso. Hartmut responde: sem nenhum entusiasmo, mas com esta sensação. Pena que não foi assim. No fundo, eu deveria calar-me. Hellinger torna a virar a mãe e seu irmão para a família, colocando a mãe do lado esquerdo do seu irmão, de forma que ela fique mais perto dos filhos. E Hellinger então diz aos representantes: assim é melhor ou pior? E o primeiro filho diz: tem mais calor. A segunda filha diz: é pior. E Hellinger para a mãe. E Hellinger pergunta: e para a mãe? E ela responde: para mim é melhor. Irmão da mãe, para mim também. Hellinger para o grupo: essa mulher enganou seu marido. A representante da mãe ri. Esta mulher enganou o marido porque não o quis. Por isso, ela deveria realmente virar-se. Ela perdeu o direito de olhar nessa direção. E então a mãe vira de costas para o filho, o marido, a outra filha do pai e o quarto filho. E a segunda mulher. E olha para o irmão. E Hellinger então pergunta: que tal assim? A mãe diz: assim está certo. Hellinger: exatamente. Agora vocês podem ver com quem Hartmann está identificado. A mãe tem agora com seu irmão a mesma relação que tinha inicialmente com o filho mais velho. Hartmann está identificado com esse tio. Primeiro filho: um calafrio desce pelas minhas costas e vem a frase: pobre mãe. Hellinger para o grupo: nessa família acontece um drama sobre o qual o pai e nem os filhos têm qualquer influência. Não sabemos por que isso acontece e não podemos interferir. Temos que deixar que a situação evolua. Para Hartmann, ele diz: a única solução é ficar ao lado do pai. E Hellinger diz a Hartmann: você quer se colocar pessoalmente? E ele diz: sim. Hartmut ocupa seu lugar no quadro da família. E Hellinger diz: esta é a ordem agora. Vou dizer-lhe ainda como se lida com isso. Você tinha em si uma imagem da família que era louca, no sentido literal da palavra. Foi dessa forma louca que você a colocou. Agora eu configurei a ordem e você tem a chance, se quiser aproveitá-la, de deixar-se penetrar pela nova imagem, apagando a antiga. Então você será uma pessoa renovada, sem que mais ninguém precise mudar e sem que a situação se modifique. Você está mudado porque leva em si uma imagem da ordem, e então poderá relacionar-se com a sua família atual de forma totalmente diferente, pois na posição que você ocupa, identificado com uma pessoa por quem sua mãe tinha mais amor do que por seu pai, nenhuma mulher poderia segurar você, e você também não podia segurar nenhuma mulher. Está claro para você? Está bem, foi isso aí. Novo subtítulo: a diferença entre identificação e modelo. Ida:
Como foi possível acontecer no sistema de Hartmann uma identificação com o tio? E Hellinger diz: a mãe dele procurava inconscientemente alguém que representasse para ela, no sistema atual, o irmão que tinha renunciado no sistema de origem. Por isso, seu filho mais velho assumiu para ela o papel desse irmão, sem que o filho, a mãe ou qualquer outra pessoa tivesse consciência do fato. Hartmann: há, porém, uma diferença se minha mãe me induz a representar o irmão que perdeu cedo e que cheguei a conhecer, ou se eu mesmo tomo esse tio como modelo, o que não fiz. Não são dois tipos distintos de identificação? Hellinger: não. Um modelo não é uma identificação. Um modelo eu tenho diante de mim. Por conseguinte, estou separado dele. Posso segui-lo ou não. E sou livre. Porém, quando estou identificado, não sou livre. Geralmente, nem mesmo tenho consciência disso. Por esta razão, quando estou identificado, sinto-me também alienado de mim mesmo, o que não acontece quando sigo o modelo. Hartmann: certíssimo. Portanto, você usa o termo identificação para descrever objetivamente um processo que ninguém desencadeou conscientemente. E Hellinger diz: isso mesmo. E ninguém tem culpa disso. Sua mãe não escolheu você para essa identificação. Não se pode censurá-la. É uma dinâmica que resulta de sua constelação, sem intenção consciente por parte de ninguém e sem que uma criança possa se defender dela. Hartmann: portanto, só existem vítimas. Hellinger: sim, só existem pessoas emaranhadas, cada qual à sua maneira. Por isso, nesse contexto, é inútil perguntar pela culpa ou pelo culpado.